Boa noite, senhores. Boa noite, pessoal que nos assiste aí no Instagram. Quem vai nos assistir aí no YouTube, nós estamos começando mais um Meetup. E não é tocou o telefone, mas não vai chegar nenhum convidado aqui não, porque apesar de ser Meetup, o nosso convidado hoje é o Paulo Henrique Corrêa. Mas o Meetup, apesar de ser uma proposta de ser um ambiente integrador, né, esse momento que a gente está vivendo, a gente ainda recebia as pessoas aqui para fazer um bate-papo, um networking, mas a proposta do Meetup, Paulo, para quem assiste a gente, é trazer um conteúdo ancorado numa pessoa que faça essa integração. Hoje a integração é virtual, né? Quem vai estar assistindo no Instagram, quem vai estar assistindo a gente no YouTube, mas essa é a proposta do Na Capital para gerar um tipo de conexão. E essa é a nossa ambiência aí do Na Capital. E aí, o que o Na Capital tem a ver com essa história? Para qual câmera que eu tenho que falar aqui? É para todas, né? Gente, vocês não sabem, mas tem um monte de câmera aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O que o Na Capital tem a ver com isso? A gente propôs essa parceria com o Sindes. Sindes é associativismo. Na Capital é um escritório compartilhado. O escritório compartilhado tem várias empresas que residem aqui dentro, e aqui dentro acontece um tipo de associativismo também, né? Colaboracionismo, ou como queira. E então a gente achou que a gente tem muita coisa em comum. Então a gente começa a mostrar um pouco das duas entidades. A gente traz pessoas que representam os Sindes aqui no intuito de mostrar o lado pessoa, um lado mais informal até, para facilitar a geração de conexão com quem tenha talvez interesse em se associar aos Sindes, para ter uma porta aberta aí, um canal de informação. Você quer falar um pouco mais sobre os Sindes aí, Jário? Os Sindes, para quem não conhece, quem está nos ouvindo e está chegando agora, o Sindes é o Centro da Indústria do Espírito Santo, está ligado à Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo e busca fazer essa integração, né? O Paulo é diretor do Sindes e busca fazer essa integração tanto da indústria como o ambiente de negócios locais. Então, falar muito sobre associativismo, temos muitas lideranças importantes do Estado ligados aos Sindes, e aí o objetivo de trazer aqui, criar essa conexão, a gente está falando no bastidor aqui, né? A gente conhece muito o Paulo pela Valor, pelos investimentos, pelo finanças, como o Eric falou, mas quando a gente quer gerar networking, a gente precisa se conectar um pouco mais à pessoa, né? Conhecer um pouco mais da história. Então o Sindes promove isso e sempre gerando conteúdo rico, de valor, conteúdo que pode gerar transformação. Mas, sem delongas, vamos falar do convidado aí. Paulo Henrique Corrêa, como é que eu vou apresentar ele só 2 linhas, porque a lista tem 2 páginas, mas eu vou só falar 2 pontos e o resto a gente vai desenrolando. O Paulo Henrique, ele é sócio fundador da Valor Investimentos e aqui no chapéu de diretor do Sindes. O resto a gente vai descobrir no meio do caminho aí. Paulo, assim, a primeira coisa que a gente estava aqui no making off aqui, já me veio, vou começar com essa aqui, hein? Você Valor Investimento, você trabalha com mercado financeiro, financiarização das coisas, só que você se graduou em economia pela Universidade Federal do Espírito Santo, reduto de vários marxistas até hoje, talvez, né? Desde a sua época, não é isso? Verdade. Cara, você se formou em Marx, cara. Você é marxista. E o que você está fazendo com financiarização do mercado? Como é que é isso aí? É verdade. O mercado financeiro lá era um negócio que não se comentava muito, realmente. Pecado, né? Foi muito diferente, né? Mas, primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto que vocês estão desenvolvendo. Opa, tanto na Capital como nos podcasts. Muito interessante esse bate-papo. Mas falando um pouco desse passado, né? Eu sempre, desde antes de entrar na faculdade, eu já tinha meio fascínio com relação ao mercado financeiro. Não entendia nada daquilo. Sempre, o mercado ainda era completamente offline, né? Vamos dizer assim, não existia internet, as coisas não funcionavam. Não sou tão velho assim também, não. Mas antes disso, quando eu lia o pouco que tinha de material e interagia com relação à Bolsa de Valores, eu queria entender um pouco como é que funcionava aquele negócio ali. E antes mesmo de entrar na faculdade, eu já tinha essa ideia. E por isso que eu acho que eu acabei escolhendo economia, inclusive, né? Tinha um pouco a ver com essa história. E realmente o curso era muito puxado para o marxismo, né? A gente teve vários professores que tinham essa linha de pensamento, essa corrente. De fato, a gente viu muita coisa que não se deve fazer, ou que, de fato, no mercado, no capitalismo não funcionavam.
Mas foi um curso super rico, isso é muito interessante. Eu acho Mas que... nem todos também não, né, Paulo? Tinha professor ali também já. Não, tinha muita gente boa. Tô lembrando até de alguns nomes aqui da sua época que hoje estão aí na representação liberal. Sem dúvida. Pô, vários foram secretários, ministros, enfim. Lembrei do Orlando Calimã. Perfeito, craque. Foi meu orientador de monografia, inclusive. Olha aí, grande Orlando. Gente muito boa, um craque. Mas, pô, tinha um corpo muito bacana, assim, mas realmente tinham muitas cadeiras que eram ligadas à teoria econômica, e principalmente Marx, né, como você falou. Mas eu estou brincando, assim, na verdade é super importante você ouvir o outro lado da história também, né? Você não tem que concordar com tudo, mas eu acho que para você criar capacidade crítica, né, entender um pouco das coisas, é importante que você escute diversas correntes de pensamento para poder, de fato, pelo menos ter noção do que é, o que não é, o que funciona, o que você acredita mais ou menos. Né? Então, não gosto de ser muito radical e, não, isso não funciona. Eu acho que é muito importante você ouvir todos os lados da moeda para, de fato, você conseguir criar um pensamento, uma corrente ou seguir por um caminho. Eu acho que isso tudo me ajudou muito a criar capacidade crítica nas coisas. Foi muito interessante. Cara, eu fico curioso. Eu sou leigo, né, academicamente falando, nesses assuntos aí, de falar de marxismo ou de neoliberalismo, não sei falar muito bem estruturadamente nessa coisa, não. Mas me fico curioso, cara, não tem nada que essa linha marxista tenha propagado que serve pro liberal? Não faz sentido isso que eu estou falando. Talvez, mas tem coisas muito interessantes e que você até concorda. Lendo o Capital, lá tem vários insights super interessantes e que fazem total sentido, né? O que acontece é que linhas de, poxa, o governo deve intervir mais ou menos na economia, depois você tem os desdobramentos disso, o Keynes mesmo, né? O Estado indutor do crescimento econômico, mais intervencionista, outras linhas mais liberais. Então, acho muito legal você ler isso tudo, né? Eu acho que funciona bem para, de fato, você conheça diferentes modelos até para saber por onde ir, né? Eu acho que foi muito importante conhecer todas essas correntes de pensamento. E, poxa, a faculdade foi uma experiência muito interessante nesse sentido. Mas já saindo de lá, eu me matriculei num curso de pós-graduação em finanças, na Fundação Getúlio Vargas, e aí acabei fazendo mestrado em gestão, enfim. Então, logo depois eu já tinha noção do que... E na faculdade mesmo eu comecei a estagiar numa instituição financeira. Um amigo meu estava montando, na época, uma distribuidora de valores, que funciona como uma corretora, e me convidou para participar desse projeto junto com ele. Eu acabei participando e vendo aquele negócio sair do papel, né? Na época era uma distribuidora que operava basicamente renda fixa, operava muito pouco bolsa, mas foi uma escola muito interessante. E eu já tinha, como eu falei, já tinha fascínio por esse mercado. Acabei ficando durante muito tempo ali, depois fui trabalhar um tempo com crédito, e depois... quase 20 anos atrás, eu montei a Valor junto com um sócio. 20 anos já, cara, bacana. Na verdade, 18 anos, fazendo 19 esse ano. 20, ano que vem a gente está... Fez maioridade há pouco tempo. Anos, exatamente. Cara, mas foi esse caminho. Manda já. Não, vai concluir para... Não, eu perguntando ainda, assim, lá naquele tempo, você não tinha essa parte online tão fácil, não era tão fácil você comprar cota, vender cota, e você já trabalhava nessa área. Quando eu comecei, nessa época que eu comecei a estagiar nessa distribuidora que estava recém-inaugurada, as operações eram telefone praticamente, você tinha lá um terminal, na época que você conseguia acompanhar as cotações, mas via um link dedicado, um negócio bem diferente, não tinha internet, web, essas coisas não rolavam como rolam hoje em dia, né? E aí a gente conseguia acompanhar as cotações, mas tinha que operar diretamente na mesa da corretora, que tinha aquele cara ligado lá no pregão, gritando aquelas coisas todas, compra, vende, aquela coisa toda. Então começou assim, lógico, com a internet vindo. No início da internet foi meio confuso também, que você tinha linha de escada, era um negócio que muito instável, ficava fazendo aquele monte de barulho, aquela coisa toda. Mas aí, quando a internet veio banda larga, as coisas começaram a se desenvolver, eu acho que é aí que a informação começou a fluir melhor. E aí várias corretoras online começaram a aparecer, o tal do home broker, né, que é o cliente de casa conseguir comprar e negociar, comprar e vender ações,
começou a acontecer no Brasil, então acho que é aí que o mercado deu uma acelerada mais forte. Como ficou mais acessível, né? Era Sem completamente inacessível, né, naquela época. Primeiro, assim, a informação, né? A informação era muito concentrada. Eu até brinco assim, a turma do mercado financeiro parecia os papas da informação, porque eles tinham realmente terminais, agências de notícias e tudo mais, concentravam ali as principais agências de notícias no Brasil, as notícias, as informações chegavam ali, mas, poxa, você, cidadão comum, ia ler a notícia ou no Jornal Nacional ou no dia seguinte no jornal impresso, né? No online ali você não sabia se o ministro da Fazenda pediu demissão ou não, aquelas coisas que hoje em dia qualquer um de casa, do celular, andando na rua, consegue saber. E, por outro lado, a questão transacional também, né? Você não tinha de casa acesso para comprar e vender ações. Isso a gente está falando, gente, 92, 93, não é? Nem é tão longe, não, Não, tem alguns anos, mas não é uma coisa... Né, no século passado, mas não é um negócio tão longe assim. Não. A gente ouviu hoje aqui no co-work que a pessoa encontrou um estagiário e falou assim... qual cidade? Ah, eu sou de 98. Aí ele falou assim, mas não tem adulto de 98, né? É verdade. Então, 93 está logo ali. Mas é isso. Mas as coisas, pô, já acabaram... E o bacana é que a internet democratizou muita coisa, né? Pô, esse acesso à informação, como a gente está falando. Essas questões de escala, de custos, né, operacionais. Né? Antes, para se comprar e vender ação, você pagava uma tabela de corretagem que era taxada lá pela bolsa, era meio que tabelado o negócio. E aí, quando você usa tecnologia, consegue escalar tudo isso, acho que democratiza muito. O custo transacional fica menor, as pessoas começam a ter mais informação e começam a poder operar e comprar, vender ações de qualquer lugar. E até mesmo gerir seu dinheiro de uma forma mais... E ainda tem muito o que crescer nesse sentido, Sem né? dúvida. Aqui no Brasil. Sem dúvida, assim. Se você olha o mercado brasileiro, né, a gente está... Apesar de muitos anos, a Bolsa existia muitos anos aqui, mas ainda quando a gente olha o mercado lá fora, a liquidez, o tamanho, o mercado brasileiro ele é muito pequeno ainda. Né? A quantidade de empresas listadas em Bolsa, a quantidade de investidores, né, pessoas físicas, apesar de estar batendo vários recordes, aí, 3 milhões de CPFs na Bolsa e tudo mais, mas a quantidade de pessoas que investem diretamente em Bolsa ainda é muito pequeno quando você compara com o total da população. Quando você vai olhar economias mais maduras, você vê que a gente está muito longe ainda. E não só maduras, economias emergentes mesmo, tipo Chile, China, Índia, enfim. Esses países que, de repente, têm até uma infraestrutura ou até mesmo parecida com a nossa, vamos dizer assim, né, em termos de população, de distribuição de renda e tudo mais, mas esses números são bem maiores nesses países. E ainda a gente tem muito que... E essa queda da taxa de juros, né, do patamar lá dos 10, 15 para os 5, 6, isso dá um empurrão também, né? Sem dúvida. Porque antes você bota lá no CDB, vai para a praia, acabou. Não porque quer ser bolsa, isso é complicado pra caramba. Exatamente. O investidor brasileiro, a gente brinca assim, sempre foi muito preguiçoso, né? E não tá errado, não estava errado, não. Não precisava. Porque a gente tinha o melhor dos mundos, que era um investimento super seguro, que é o renda fixa, né, o título público, com liquidez e com taxas de juros maravilhosas. Só que a realidade mudou, né? O juro que era 14 mesmo, como você colocou, a taxa Selic em alguns momentos, 14,25, teve a 2% recentemente, ainda a gente continua, né, 3,5% nos patamares atuais, mas pode ter um pouquinho mais de alta, enfim, mas baixo estruturalmente como era anteriormente. E aquele investidor conservador que conseguia ter praticamente 100% dos seus recursos alocados em renda fixa, em título público, né, sem risco, para começar a ganhar alguma coisa, ele precisa tomar um pouquinho mais de risco. Né? Seja investimento em atividade produtiva, seja investimento em renda variável, em bolsa, em outros ativos de risco, até mesmo investimentos no exterior, porque hoje, quando você compara com a inflação, né, o CDI, o Selic, já não remunera nem a inflação. Você tem uma inflação rodando por volta de 5, 6, você tem um renda fixa rodando por volta de 3, 4 hoje. Então, assim, de fato, você deixar dinheiro hoje no renda fixa, no pós-fixado, você está perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Então, as pessoas estão começando a assimilar isso e diversificar seus portfólios de investimentos, tomando um pouquinho mais de risco para que, de fato, você consiga ter, no mínimo, proteger seu patrimônio, né? Proteger seu poder de compra e até mesmo ganhar alguma coisa acima da inflação. E hoje essa educação, Paulo, a gente faz mais na base, nessa nova geração que vem, porque eu imagino que o pessoal já tem uma mentalidade consolidada, vou colocar aqui no
médio sênior aí, né? No pessoal que já está numa faixa não tão... O sênior, que já talvez esteja até muito consolidado com relação à renda fixa, mas hoje a educação é mais investida em quem está chegando ou em transformar essa mentalidade, vamos colocar em idade aí, né, numa faixa após 40, entre 40 e 60 anos. Eu acho que esse movimento acaba acontecendo nos dois. Aquelas pessoas que até então, como eu disse, de repente as pessoas de mais idade, que sempre foram super conservadoras e, de novo, estavam super certos, porque tinham o melhor dos mundos, né, como a gente falou anteriormente, investimentos seguros e super rentáveis. Essas pessoas estão se adaptando a esse novo cenário, né? Até mesmo como proteção, como de patrimônio, proteção de poder de compra. Se você tem um investimento seguro, mas que não te remunera minimamente a inflação, essa turma teve que se mexer, né? Então, acho que hoje em dia, até os mais experientes, né, vamos dizer assim, de mais idade, eles acabam tendo um portfólio bem mais diversificado do que tinham anteriormente. E a turma mais jovem, né? E aí também você tem aquelas fases da vida, da questão do risco, né? Muita gente fala, poxa, quando você é mais novo, está começando a formar seu patrimônio, você pode eventualmente ter um perfil um pouco mais agressivo em termos de tomar risco do que uma pessoa que já está numa idade de usufruir daquele patrimônio que ela conquistou. Então ela, de fato, precisa ser um pouquinho mais conservadora do que um jovem que está nessa formação de patrimônio, né? Então acho que está acontecendo em todos vamos dizer, as categorias, né? Todas as faixas etárias, mas a turma mais jovem já vem com muita informação, já vem entendendo um pouco mais de risco, querendo tomar risco, querendo formar patrimônio e ter, eventualmente, olhar um pouco mais a perspectiva de longo prazo e tudo mais, tomando um pouco mais de risco. E a turma que estava acostumada ali com renda fixa também moldando seus portfólios e tomando um pouquinho mais de risco. Hoje essa base, pelo menos do mais jovem, ela alargou um pouquinho mais, assim... Pelo menos no varejo, né? Talvez. Eu acho que até mesmo com a informação, e aí você tem uma série de questões, inclusive conjunturais, né? A própria Previdência Oficial, que foi colocada em xeque recentemente. Será que a Previdência no Brasil não vai quebrar, etc. Eu acho que as pessoas estão se conscientizando. O brasileiro nunca foi poupador de dinheiro, né? Sempre foi culturalmente... gastador, inclusive muitos endividados. A gente até entende pela questão de renda, né? Poxa, a gente sabe que a grande maioria dos brasileiros não consegue chegar ao final do mês com a renda que tem, né? Então existe um problema sério de distribuição de renda, de renda baixa no país mesmo. Mas, de qualquer maneira, as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais com o longo prazo, né? Como a gente falou, a Previdência foi colocada em xeque em alguns momentos, então o cara começou a pensar, se eu não fizer algum esforço hoje de poupar para constituir um patrimônio lá na frente, eu poder usufruir, quando eu quiser desacelerar, né, da minha atividade produtiva, poder usufruir desse patrimônio, eu estou ferrado, né? E o tempo é um aliado grande da formação de poupança. Eu até falo assim, se você poupar R$100 durante 10 anos, provavelmente você vai ter muito mais dinheiro do que você poupar, às vezes, R$300 durante 5 anos. O tempo ele é um aliado, os juros compostos, né, eles são um aliado do investidor. Então, quanto antes as pessoas começam e têm essa disciplina de poupar e olhar de fato o longo prazo, a conta fica melhor lá na frente, né? Então, acho que com as informações circulando cada vez mais, eu acho que as pessoas estão tomando consciência, e as próprias escolas mesmo. Isso é um assunto que não era falado nas escolas. A gente vê em algumas escolas várias cadeiras de finanças pessoais, empreendedorismo. Eu acho que as pessoas estão se conscientizando cada vez mais, e eu acho que isso tem aumentado o interesse dos jovens aí por esse assunto. Fala só um último ponto aqui, que a gente bateu um papo, aqueceu o debate aqui no bastidor, sobre, agora, com a difusão dos canais digitais, nós temos influenciadores digitais que falam de finanças e dão também essa potência de conteúdo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios ou também os impactos que tem negativos, mas principalmente o seguinte, a gente falou sobre isso, eu sei que um pouquinho do que vai ser colocado, mas o que está sendo dito ou difundido de informação que também a gente tem que ter uma cautela, que não é isso, ou
vamos dizer assim, não é verdade o que está sendo falado. Tem que fazer um filtro do que está sendo dito, que tem muita bobagem, como em qualquer segmento, né? Tem muita... Você procurar medicina e procurar vídeos no YouTube, você vai ouvir coisas malucas, assim, né? Então, para quem não entende, como eu, você acaba, onde é que eu vou me pegar, né? Então, realmente tem que fazer um filtro, tentar buscar sempre fontes confiáveis, é super importante isso. Mas eu acho que, olhando o copo meio cheio, eu acho que é muito positivo para o mercado de uma forma geral. Tanto do ponto de vista da educação financeira, acho que é um assunto que até então não era falado e hoje está muito comum. E aí, quanto mais gente falando sobre investimento, sobre a importância da poupança, da formação de patrimônio, do longo prazo, das diferentes alternativas de investimentos e tudo mais, você, leva essa conversa da internet para a roda do bar ali, né? E aí acaba tendo mais pessoas interessadas. E eu acho que isso estimula muito o Brasil, né, historicamente, quando a gente fala do mercado de investimentos, é um mercado super concentrado, principalmente em 5 bancos ali praticamente. Então, durante, décadas, esses 5 grandes bancos tinham 95%, 98% da poupança do brasileiro ali. E eu acho que essa turma que tem falado na internet, tem mostrado outras alternativas que não o produto bancário, a poupança, a própria caderneta de poupança, né? Tem aquele paradigma que não, só a caderneta de poupança é seguro, né? Aquelas várias coisas. Eu acho que esses paradigmas eles vão sendo quebrados por esse time que está falando coisa por aí. Então, de uma forma geral, olhando o copo meio cheio, eu acho que é muito positivo, como educação financeira, de tirar as pessoas até da zona de conforto, começar a procurar outras alternativas, de tentar melhorar, de entender o que existe de serviço, o que existe de produto no mercado, sobre a questão mesmo de formação de patrimônio, como a gente falou. Então, acho que os influenciadores, os bons influenciadores, né, acabam agindo muito positivamente, né, levantando essa bandeira do independente, que dá para você investir e ganhar dinheiro não só no bancão, estimulando inclusive empreendedorismo, né, porque o juro baixo acaba sendo gasolina para empreender. Né, eu acho que a partir do momento que você tem uma Selic baixa, que deixar o dinheiro no banco ali já não te remunera nem a inflação, além de buscar alternativas no mercado financeiro, as pessoas vão buscar empreender, montar negócio, correr risco. Então, acho que isso é muito positivo para a economia, de uma forma geral. Quanto mais gente empreendendo, gerando renda, emprego, melhor para todo mundo, né? Tem que pensar... Você tem mais novidades, você tem... enfim, o país cresce mais, né? A gente experimentou isso aí direitinho, né? Tomara que continue essa fase. Tem algum chutinho na canela que o pessoal dá, que você já viu na internet, tem esse pessoal falando, fala assim... Isso daí não, né? Tem umas forçações de barra, sei lá, criptomoedas, né? Um negócio que está super em voga e tudo mais. Não que seja um negócio ruim, nem bom, não estou sem juízo de valor. Mas tem muita gente prometendo um monte de coisa que, cara, tem gente, às vezes, que compra isso não entendendo o risco que ela está correndo. Né? Então, acho que esse tipo de atitude eu acho perigoso. Né? Mas, de novo, cabe cada um de nós fazer aquele filtro e, seguir o que é sério, o que tem um bom senso nisso aí. Deixar o instinto jogador um pouco para trás, né? Muita gente quer atalho, né? Na verdade, botar um tijolinho todo dia e fazer aquela muralha forte, pouca gente quer, né? Passei uma dessa, eu morava na Itália, aí eu acompanhava lá assim, grande empresa na Itália, quando começava a cambalear ou quase quebrar, o governo ia lá e ajudava e voltava. Aí eu via a Alitalia e a TIM, né, a Telecom Itália. Aí entrou a Parmalat. Até começou, vai voltar, compra aí, deixa, bem vai que eu vou comprar. Aí perdi. Perdi um tanto lá na época. Correram, né? Não adiantou. Dessa vez, na hora que foi minha vez. Verdade que ninguém tem certeza de nada, né? Isso aí. Pois não tem regra. Posso voltar só lá no começo, que a gente já começou no alto lá na área de... Falamos que não ia falar de finanças, acabou que converge para isso. Mas, Paulo, você falou logo no começo, na pergunta do Eric sobre a faculdade, você falou que o desejo por finanças vem de antes da faculdade. Aí vamos falar mais de história pessoal um pouquinho, da onde você é originário, da onde você passou aí que levou um pouco dessa jornada até agora? Eu acho que foi interesse mesmo de ver, ouvir falar, mas enfim, eu sou daqui de Vitória mesmo, Espírito Santo.
nasci aqui, estudei aqui a vida inteira. Cheguei a fazer uma pós aqui, depois acabei fazendo mestrado meio no Rio de Janeiro, meio aqui, que tinham umas disciplinas que a gente tinha que fazer lá, e a defesa da dissertação também lá. Mas fui fazer intercâmbio. Eu acho que talvez no intercâmbio teve um clique ali, porque eu tive algumas disciplinas um pouco mais diferentes do que eu tinha tido aqui. Eu acho que isso me chamou a atenção. E eu acho que, assim, por ter morado esse tempo nos Estados Unidos, eu achava muito interessante, assim, a grande maioria da população olhava o que estava acontecendo na Bolsa de Nova York, etc. Algo que era impensável aqui no Brasil, né? Eu vejo mesmo pelos meus pais aqui. Meus pais nunca tiveram tanto interesse em, a bolsa subiu, caiu, o dólar, etc. Tinha ali, mas, certamente, como a maioria das pessoas, eram majoritariamente investidores de renda fixa. E lá era diferente essa história. Eu lembro, morei no interior de Michigan, lá no frio, na fronteira do Canadá. Uma família de classe média, morei... E, cara, e a minha mãe americana, assim, não que ela era investidora, comprava e vendia, nem existia, eu acho que isso não é home broker, essas coisas. Mas ela se interessava pelo assunto, assim, o mercado subiu o último mês, hein? Nem que seja do fundo de pensão que ela tivesse lá, por isso que ela tinha essa preocupação. Né? Era um assunto mais corriqueiro, você já tinha canais de televisão dedicados a isso, lá, CNBC, enfim. Então era um negócio que estava mais na vida, no cotidiano deles do que dos brasileiros. Eu acho que isso também ajudou a me dar esse clique, em querer entender um pouco melhor esse negócio. E aí quando eu voltei para o Brasil, antes do vestibular para fazer, eu acho que eu já fui um pouco enviesado nesse caminho aí. Aproveitar esse gancho então, vamos falar de conexões, assim, que cara, é uma coisa que a gente vive aqui, escritório compartilhado, a gente vê esse ambiente, é um ambiente formador de conexão. A gente vê encontros ali no café que às vezes podem dar um redirecionamento, talvez até no que alguma pessoa está fazendo. E aí, cara, assim, nessa sua trajetória, você dá para escolher algumas conexões que significaram bastante, que realmente... Muda a tua vida, assim. Cara, com certeza. A gente hoje, nosso negócio, teve uma pessoa muito importante na nossa vida, assim, minha, do meu sócio fundador, que foi o próprio Guilherme Benchimol da XP. Opa. Que era um amigo nosso já, um amigo do meu sócio principalmente, de longa data. Eles já tinham feito negócios juntos, ele era funcionário de uma corretora. E, ele, quando saiu dessa corretora, antiga corretora InvestShop, que era do Unibanco na época, e quando ele saiu, foi empreender e montar a XP, a gente meio que começou juntos o negócio. E a gente meio que seguiu o mesmo caminho. Cara, na época a gente só olhava clientes de bolsa de valores para captar clientes, que a gente era uma corretora monoproduto, que a gente fala. A gente só atendia investidores para fazer compra e venda de ações, brokeragem. E aí, a gente falou, cara, como é que a gente vai criar mercado? Na época tinham, 250, 300 mil CPFs investidos na bolsa no Brasil. A gente falou, ou a gente vai ficar roubando um monte aqui, né, tentando trazer clientes de outras corretoras, convencendo a operar com a gente, ou a gente vai criar mercado. Como é que a gente faz isso? Educação. E lá atrás, em 2003, a gente lançou alguns cursos, Aprenda a Investir na Bolsa, não esqueça disso. Então, cansei de passar final de semana em hotel, alugava auditório de hotel aqui, etc. Tal. E, cada turminha dessa dava 30, 40 pessoas. A gente, no início, ganhava mais dinheiro com curso do que com corretagem. E aí foi isso. E, daquela turma de 40 pessoas assistindo, saíam 30, 20, 30 clientes. E a gente começou a acelerar esse negócio, nos plugamos numa corretora melhor, montamos, enfim. E aí eu acho que essa pegada, né, de unir educação financeira, depois, de dar uma olhada no que acontecia no mercado lá fora, e a própria XP montou esse modelo de plataforma aberta, a gente acabou virando sócio lá em 2007 da XP e tudo mais. Eu acho que é um negócio que mudou muito a nossa vida nesse sentido, né? De conhecer gente diferente, de sempre deixar a porta aberta, se conectando com todo mundo. E provavelmente, se eu tivesse me conectado, com pessoas de corretoras tradicionais, a gente estaria na mesma coisa ali, de corretagem de bolsa e tal, e não pegaria toda essa mudança do mercado que acabou acontecendo, né? De plataforma aberta de investimentos, desse modelo de shopping financeiro, de você, através de um lugar só, acessar qualquer produto do mercado financeiro.
E isso a gente meio que não inventou nada, assim. A gente foi lá fora, viu que funcionava, tinha uma grande corretora americana, Charles Schwab, que é a maior corretora dos Estados Unidos, que tinha esse modelo de arquitetura aberta de investimentos, e meio que, poxa, a gente, eu digo a gente, XP, Valor, todo mundo, a gente trouxe para o Brasil, tropicalizou e replicou aqui, e funcionou super bem, né? Então, acho que justamente trocando experiências, né, olhando o que acontece lá fora e trocando figurinha com quem tem lá fora, às vezes acreditando, tendo esse sonho grande de querer disruptar alguma coisa, eu acho, cara, que é super importante e, de fato, é quando as coisas acabam acontecendo. Eu vi um detalhe do que você acabou de falar, encontrar com pessoas diferentes, né? Diferentes. Aí me remeteu aqui ao Cindes, né? Porque lá o mix, ele é rico, muito, né? Muito bacana, muito legal. Você encontra pessoas de vários setores, com experiências completamente diferentes. É muito enriquecedor, com certeza. Pegando esse gancho aí do Cindes até, aí o Paulo trouxe alguém do mercado e trouxe alguém nacional. Agora eu vou fazer duas inversões aqui do mercado financeiro, né? Quem foi uma influência, uma conexão boa para a sua área de negócio, sua visão de negócio, sua visão empreendedora, a Valor, além do mercado financeiro, é um empreendimento, né? Que influenciou, e aí se puder trazer para o Estado, se alguém do Estado é uma referência, ou esteve próximo de você nesse tempo que foi... A gente tem vários empresários que são brilhantes aqui. Assim. Pô, tem pessoas que figuram entre os maiores empresários do Brasil, inclusive, e que têm experiências muito bacanas, né? Mas olhando no contexto nacional, o Brasil é um país que tem gente muito talentosa, né? Empreendedores de ponta que fazem bonito em qualquer lugar do mundo. Vamos usar um exemplo mais claro, 3G, né? A turma lá do Beto, do Jorge Paulo e do Marcel. Pô, os caras viraram a maior empresa de cerveja do mundo, compraram grandes empresas de alimentação nos Estados Unidos. Então, assim, o que eu quero dizer é que esse time, ele joga bem em qualquer lugar do mundo, né? Às vezes a gente tem meio um complexo de vira-lata, às vezes, brasileiro. Não, cara, a gente dá show, a gente vê executivos brasileiros aí ocupando cargos mais altos de multinacionais e tudo mais. Então, acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele é muito criativo e tem uma pegada muito empreendedora, né? E eu acho que quando você joga isso e olha a questão conjuntural, olhando para trás, os altos e baixos que esse país já teve, a quantidade de moeda, a quantidade de mudança de regra, de governo, disso ou daquilo, aí que o cara é mais criativo ainda, né? Eu acho que por isso que a gente tem tão bons empreendedores. Então, assim, eu acho até difícil falar um nome, são vários nomes. A turma do mercado financeiro no Brasil é super talentosa, de uma forma geral. Essa turma mesmo que eu comentei, do Banco Garantia lá de trás, poxa, eles foram à bancarrota, cresceram, venderam para os suíços, viraram sócios, enfim. Tem uma história muito interessante. Então, o mercado brasileiro sempre foi um mercado de ponta. Eu acho que por essa questão conjuntural também, a questão de inflação sempre muito alta no Brasil, o mercado financeiro ele se desenvolveu muito rápido. E ele sempre deu show em vários outros. Quando você olha o sistema bancário brasileiro e olhava, sei lá, 15 anos atrás, sistema bancário suíço, a gente estava bem na frente. Eu acho que por conta de sistemas. É verdade, impressionante. A própria regulação. Então, assim, o Brasil não é tão atrasado assim como a gente acha, principalmente no mercado financeiro. Então, assim, a turma que sempre configurou, que trabalhou nesse mercado, sempre acabava... na minha opinião, sendo referência. Os banqueiros brasileiros mesmo são gente muito talentosa, né? Gente que dá show, tanto que você viu vários bancos gringos vindo para o Brasil e voltando, indo embora, né? Hoje em dia ali tem os 5 maiores, talvez um espanhol e o resto é tudo brasileiro. E quantos já vieram e já voltaram? Então, realmente é um mercado diferente e os executivos, os empreendedores que estão nesse segmento acabaram sendo fonte de inspiração para mim em alguns aspectos, enfim. Será que o mercado financeiro está igual ao futebol brasileiro? O campeonato joga no terrão com um cenário complicado e tal. Aí vai para a Europa, o cara se deslancha, é o melhor do mundo por causa de jogar no cenário mais hostil, né? É por aí mesmo. Eu não tenho pessoas ainda então, Paulo, assim, vamos puxar mais para a terrinha nossa aqui, os locais, assim. Quem que é a sua turma aqui, cara? O pessoal que te ajudou aqui, quem você até agradeceria, talvez, por ter feito parte da sua jornada.
brother seu aqui da área? Aqui, Pô, a gente tem muita gente amiga aqui, né? Graças a Deus a gente transita super bem aí com várias famílias que são nossos clientes, parceiros, que acreditaram na gente lá atrás também, né? Já estão nessa caminhada com a gente há mais de 20 anos. Pô, pessoas do setor de construção civil, shopping, indústria, enfim. É difícil enumerar, né? Você nascido e criado depois alguém aqui, fica cara. com ciúme, tô brincando, mas tem muita gente. Ele tá forçando a barra aqui pra ver se solta algum nome, tá difícil. Primeiro tem sigilo bancário aqui. Nosso negócio tem que ter descrição total. Igual advogado. Mas de qualquer maneira, assim, pô, muita gente ajudou a gente, muita gente mesmo, assim. Desde fornecedores que acreditaram na gente lá atrás, que nos deram crédito, no bom sentido, não crédito, né? Mas de acreditar, de né? De acreditar mesmo, exatamente. Clientes mesmo, poxa, clientes que estavam operando em outros lugares, em outras corretoras, a gente montando o negócio, começando com todas as dificuldades, acreditaram na gente. E eu acho que é isso. Acho que na hora que você cerca de gente boa, faz a coisa certa, transparente, eu acho que você não fechar a porta é um negócio muito importante, entendeu? Então uma hora se mudar de vem, né? Ô, Evandro, podia trocar essa bebida dele aqui, pra trazer aquela cervejinha lá, que ele começa a falar o nome daqui a pouco. Eu acho que vamos trocar, no final eu pergunto de novo. A gente testa, né? É isso aí. Pô, mas eu sou grato a muita gente, cara, muita gente mesmo aqui que me ajudou muito. Vamos jogar do outro lado então. Meus sócios, cara, meus sócios são fodas. Opa! Já. Galera que ajudou a carregar o piano, cara, que tá com a gente há muitos anos aí. E, de novo, né? Eu só comecei o negócio, empurrei o carrinho no início ali, mas depois a turma que tá levando, cara. Precisa de ajuda, Quem tem que saber dividir. Eu acho que assim, você consegue fazer negócio grande e bacana quando você consegue saber dividir. E essa caminhada tem que ser uma caminhada saudável, né? Tem muita gente que fala, não, eu vou trabalhar 3 anos ali, vou ralar, não sei o quê, mas dar uma porrada e vou me aposentar. Cara, eu acho que hoje na empresa pouca gente tem essa mentalidade, né? Ninguém está fazendo algo só pelo dinheiro para vender para alguém e botar um dinheiro no bolso e ficar na praia. Eu não consigo, pelo menos, chegar na segunda-feira sem problema, vou para a praia. Deus me livre, é de verdade mesmo, assim. Então tem que ser um negócio prazeroso, né? Eu acho que quando você junta, time bom, gente olhando para a mesma direção que você tem, né? Princípios e valores, e que queiram fazer um negócio bacana, os resultados são exponenciais. Tá, então vou fazer uma pergunta mais diferente então. Vou colocar no foco um pouco. Me fala alguma coisa engraçada, algo assim, putz, fiz tudo errado. Tem alguma coisa assim? Devia ter feito isso, estraguei tudo, fiz merda. Aquele cenário antes de trabalhar com investimentos, né? Como eu falei, eu tive uma fase que eu tentei trabalhar com crédito. Me lasquei, cara. Não sei dar dinheiro não, emprestar dinheiro não. Eu cheguei a montar uma factoring, participar de uma factoring com os amigos. E, cara, quando eu fui ver o resultado daquilo, putz, o dinheiro estava indo e não voltava nada. Enfim, o que você imaginasse de calote a gente tomou. Calote. Eu falei, cara, não quero mais trabalhar com isso não. Durou muito tempo isso aí? Cara, foram uns 4, 5 anos. Assim. Nossa senhora! Então, durou bastante tempo. Mas assim, a gente achava que estava tudo bem. Tudo bem que veio uma questão conjuntural, inadimplência, aquelas coisas de Brasil, né? Então tem épocas melhores, épocas piores. Mas, poxa, no final, quando eu falei, vamos botar o dinheiro para dentro e ver quanto é que a gente tem mesmo? Cara, foi uma lástima. A gente achou que tinha um número e veio, sei lá, 30%, 40% do número que a gente achava que tinha. Aí, já estava nos finalmente, falei, cara, vamos mudar isso aqui que não vai dar certo, não. Aí foi quando eu acabei montando a Valor. Eu já tinha trabalhado com investimentos anteriormente. Depois dessa decepção, vamos dizer assim. Que bacana, né, cara? Você vê, uma ideia que deu certo, nasceu de uma que não deu certo. Exatamente. A gente vê isso direto. Exatamente. Bacana. Jornada de aprendizado aí. E na empresa mesmo, a vida é tentativa e erro o tempo todo, né? O importante está em tentar errar pequeno, né? Aprender rápido. Exatamente. Ter humildade de saber, não deu certo, desfaz, estopa a operação e vamos para o que dá certo. Érico, eu acho que a gente cumpriu aí um propósito do Meetup, que é conectar as pessoas. Imagino que a gente passeou em muitos... Começamos alto, né? Começamos lá na diversidade entre a academia e a aplicação na prática aí, entre... o conteúdo, como o Érico contou, né? O marxismo e o mercado financeiro.
Já trouxemos bem conteúdos muito interessantes. Aí, Paulo, para a gente encaminhar para o final, né, numa última fala, que tipo de conteúdo você acha relevante a gente acessar hoje, assim, para se atualizar, para conteúdo importante do mercado financeiro ou para as pessoas estarem se conectando? Isso um meetup tem que também ter, a gente falou muito de pessoas, falou muito da carreira, da história, mas a gente tem que também ter um conteúdo relevante para levar para a mesa. Então, qual tipo de conteúdo a gente tem que buscar estar informado para ter um bate-papo? Eu acho que, falando principalmente de investimentos, né, que é um pouco mais da nossa praia, você tem bons portais e conteúdos de internet hoje que tem informações maravilhosas, assim, desde do beabá de o que é investimento, como investir, como montar uma carteira de investimentos, diversificação, como é que investe lá fora, essas coisas, tem muito conteúdo bacana. Já puxando a sardinha para o meu lado, tem um blog nosso que chama vaiinvestir.com.br, que é da Valora, e a gente coloca muito conteúdo educativo mesmo. Como chama? Pode... Vaiinvestir.com.br, tudo junto, vaiinvestir.com.br. Vamos colocar lá no link lá do Instagram. Vaiinvestir.com.br. Boa. Mas porque a gente já tem esse DNA de educação, né? Como eu falei, lá em 2003 a gente fazia cursos explicando às pessoas como investir em bolsa. O que é uma ação, o que você faz para escolher, como é que você decide se compra e vende, o que você precisa fazer, está na corretora, não é custos, enfim. Então a gente tem esse DNA de educação financeira há muitos anos e a gente mudando, né, as coisas se adaptando, a gente tem um blog hoje. Mas tem muita informação bacana, vários portais de Infomoney, investing.com. Você tem muito portal de conteúdo, de informação muito legal, né? E, poxa, seguir os bons influenciadores digitais pode ser uma coisa muito interessante. Você tem muito conteúdo bacana nos próprios portais das corretoras de valores, os próprios bancos também estão indo um pouco nessa linha. Eu acho que você tem muito conteúdo interessante que dá para ler e que dá para aprender, né? Então, acho que participar de eventos, eventualmente, aí tem muitos eventos bacanas que acontecem hoje de forma digital, então acessível a qualquer um. Você tinha que ir para São Paulo ou Rio para participar de um evento. Hoje em dia, qualquer um de casa do Zoom ali já participa. Então, acho que buscando essas fontes de informação, acho que dá para ter muita coisa bacana para, pelo menos, se nortear. Legal. Mestre. Eu tinha mais um monte de pergunta aqui, mas quanto tempo tem aí que a gente já está falando de... Já cumprimos, ele já levantou a plaquinha 2 vezes para você. Eu não vi Tem 40 minutos que a gente está falando aqui já? Já. Papo bom. Agora antigamente, o que a gente fazia aqui, Paulo? Com o pessoal que estava atrás da câmera, a gente gravava até numa outra angulação. Depois a gente encerrava aqui, trancava a câmera e ia pro... Só que agora a gente fica com esse privilégio de ter o Paulo aqui para fazer essas perguntas a mais. E quem desejar se conectar contigo, Paulo, tá na Valor, procurar Valor Pode ligar para a gente na Valor, mandar e-mail, a gente está super à disposição. Redes sociais da Valor lá. Redes sociais, @Valor Investimentos, site www.valorinvestimentos.com.br, por telefone 27-3357-1600. Estou super à disposição. Muito legal. Então tá. Muito obrigado, pode encerrar aí. A gente vai continuar conversando aqui sem essas... Agora fecha a live e começa o ao vivo. Em breve a gente vai estar sediando eventos assim presenciais, né? O contexto de saúde geral permitindo. Então, isso aí. Obrigado a todos aí que acompanham a gente pelo Instagram. Obrigado, gente. Boa noite.